com 2 pastores, 2 diáconos e um evangelista. Nós teremos, a partir do domingo que vem, com todas as consagrações e ordenações, as investiduras todas, nós teremos, a partir das próximas semanas, nós teremos então 4 pastores em nossa igreja, 8 diáconos e 2 evangelistas. É um robustecimento muito grande, muito forte da liderança da nossa igreja. E, em virtude dessa fase que estamos vivendo, eu decidi então hoje, agora antecipando um pouco o momento da investidura e a imposição de mãos, o pastor Thomas, dentro de alguns minutos, vai explicar o que é a cerimônia de imposição de mãos, mas antes de fazermos a investidura propriamente dita, eu quero compartilhar esses 2 versículos com vocês, porque esses versículos se relacionam com o perfil do homem crente. Como é o homem crente? E nós precisamos saber como é o homem crente, porque estamos investindo na função homens que devem ser exemplo, e nós queremos que esses homens, sendo exemplo, eles também estimulem outros homens no futuro a desenvolverem o mesmo perfil deles, a fim de que nós tenhamos sempre em nossa igreja um celeiro de líderes em potencial, de homens que possam exercer uma liderança cristã dentro da igreja, para o benefício da igreja, para a glória de Deus, para a expansão do reino. Os irmãos devem observar aí, no versículo 1, os irmãos têm assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Se os irmãos olharem esse versículo com atenção, verão que esse versículo, ele estabelece um contraste. O contraste que está presente neste versículo pode ser facilmente percebido pela palavra porém. Tu, porém. Quando o apóstolo escreve tu, porém, ele está fixando um contraste entre Tito, a quem ele escreve, que ele chama de tu aqui, e aqueles a quem ele se refere nas linhas anteriores. Ele fala sobre falsos mestres, fala sobre pessoas que ensinam coisas mentirosas. Ele diz, no capítulo 1, ele vai narrando, a partir do versículo 10, ele fala sobre pessoas perversas, sobre líderes mentirosos, sobre falsos mestres. Ele diz no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz assim: porque existem muitos insubordinados, ele diz, pauradores frívolos. Pauradores frívolos são oradores vazios, são pessoas que pronunciam palavras vazias de conteúdo, palavras sem valor nenhum, palavras vãs. Enganadores, ele diz, especialmente os da circuncisão. Parece que a ilha de Creta estava repleta de falsos mestres judeus. Versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque, ele diz, andam pervertendo casas inteiras. Eram falsos mestres que destruíam famílias, ensinando o que não devem por torpe ganância. Eram falsos mestres que exploravam financeiramente as pessoas, destruíram famílias, destruíam casas, destruíam casamentos, destruíam casais e tentavam arrancar dinheiro das pessoas. É um quadro muito parecido com o meio evangélico moderno. O versículo 12 diz: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos. Aqueles homens, eles adotavam os padrões éticos da sociedade ao seu redor. Os falsos mestres que ensinavam ali e que enganavam as pessoas, inclusive alguns crentes, enganando algumas pessoas da igreja, esses homens adotavam a ética da ilha em que viviam, do lugar em que viviam. Eles eram mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O texto diz no versículo 13, tal testemunho é exato, portanto repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. O que Paulo faz aqui, conforme nós veremos na sequência, é mostrar que a pessoa que tem uma fé saudável não vive assim. O apóstolo Paulo sempre faz uma forte conexão entre a sã doutrina e o bom comportamento. Quando a doutrina é corrompida,
a vida que ela produz combina com ela. Quando a doutrina é suja, quando a doutrina é má, a vida que ela produz também é suja, também é má. Então o apóstolo Paulo estabelece aqui uma raiz para o mau comportamento. Ele diz, você tem que exortar esses homens para que eles sejam sadios na fé. Porque se eles forem sadios na fé, o comportamento deles não será esse comportamento que eu estou descrevendo aqui. Ele prossegue dizendo quais eram os desvios doutrinários que eram ensinados ali. Ele diz, e não se ocupem com fábulas judaicas. Um dos traços dos falsos mestres são as invenções de fábulas, de bobagens, de coisas que são fruto da própria imaginação. As pessoas inventam doutrinas novas, as pessoas criam tolices, coisas absurdas, mitos, bobagens imensas, meras expressões da imaginação fértil e perversa. E os mestres falsos ali de Creta faziam isso, inventavam fábulas, criam em fábulas, fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. É um outro traço dos falsos mestres. Eles inventam mandamentos. O que os falsos mestres fazem? Eles tentam transformar o cristianismo numa religião ridícula, cheia de fábulas e superstições, e tentam transformar o cristianismo numa religião de escravos, de pessoas escravizadas debaixo de certas normas. Assim fazem os falsos mestres. Eles tentam desfigurar a fé. E tentam desfigurar a fé fazendo isso, atribuindo à fé fábulas absurdas, fábulas mentirosas, mitos tolos, para que as pessoas zombem do cristianismo, para que as pessoas ridicularizem o cristianismo, dizendo, vejam quantas bobagens estão acopladas a essa fé. Então os falsos mestres, usados pelo diabo, fazem isso. Eles acoplam fábulas ao cristianismo, visando ridicularizar o cristianismo. E mais, eles tentam criar escravos. Eles inventam mandamentos, inventam normas pesadas para o povo se colocar sob aquele jugo terrível e escravizam os homens ali para explorar os homens em todos os sentidos. É isso que os falsos mestres fazem. E o apóstolo Paulo diz, eles devem ser repreendidos para serem sadios na fé, porque se forem sadios na fé, não vão transformar o cristianismo nessas bobagens todas, e nem vão transformar o cristianismo em uma ferramenta para escravizar os homens. Versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Aqui o apóstolo Paulo mostra uma das fábulas que eram inventadas por aqueles homens. Eles proibiam certos alimentos. Qualquer religião que proíbe alimentos é uma religião escravizante e é uma religião que envolve fábulas. Não importa a sua capa de grandeza, não importa a sua capa de solenidade, de beleza ou de santidade, qualquer religião que diz que certos alimentos são impuros, qualquer religião que ensina isso, é uma religião falsa, é uma religião satânica, é uma religião diabólica, é uma religião que se desvia da verdade e que se apega a fábulas e que se apega a mandamentos criados por homens. O apóstolo Paulo fala que essas proibições são feitas por pessoas que têm a mente corrompida. Os falsos mestres tinham a mente corrompida, então por causa disso, tudo que eles viam, inclusive os alimentos, alguns alimentos eram corrompidos também. O texto diz no 16, no tocante a Deus professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Que o apóstolo Paulo traça o caráter desses homens, mostrando que eram homens terríveis, homens realmente perversos, reprovados em tudo. Quando chegamos no capítulo 2, então ele diz, tu, porém, mostrando que o ministro de Cristo é o avesso disso tudo. O homem de Deus é o avesso disso tudo. A expressãozinha tu, porém, mostra esse avesso. E ele diz, fala o que convém à sã doutrina.
porque ele sabia que o ensino da sã doutrina vai produzir um tipo de gente diferente. O ensino da sã doutrina vai produzir um tipo de homem diferente. Não será apenas um conjunto de verdades teóricas. Não será apenas um conjunto, uma lista de proposições ortodoxas. Não. A sã doutrina terá um poder especial. Sendo a palavra de Deus, ela terá um poder transformador. Sendo a palavra de Deus genuína, ela vai purificar a pessoa. Vai incitar a pessoa em outras direções. Vai conduzir a pessoa no rumo da retidão, da verdade, da virtude. É assim que será a pessoa que ouvir a sã doutrina. Por isso Paulo diz a Tito, fala o que convém à sã doutrina. E logo em seguida então ele diz, quanto aos homens idosos, ele agora vai então dizer de que modo a sã doutrina vai impactar os homens idosos. E se os irmãos olharem o versículo 2, verão que esse versículo aponta para certas características dos homens idosos. E essas características podem ser divididas em duas partes: a postura e a condição deles. Notem o que diz: sejam temperantes, respeitáveis e sensatos. Essa é a postura do homem crente. E depois o texto diz, sadios na fé, no amor e na constância. Mostra a condição do homem crente. Então nós temos esses dois fatores aqui, a postura do homem crente e a condição do homem crente. Mas notem, o texto começa dizendo, quanto aos homens idosos. Por que fala dos homens idosos? Quem eram os homens idosos naquela época? Nós não sabemos exatamente a idade que o apóstolo Paulo tinha aqui. Mas no século I, o homem idoso, à luz de algumas considerações feitas por Filo de Alexandria, que foi um intérprete, um mestre judeu que viveu no século I no Egito, e ele cita o médico Hipócrates. E ele fala que, de acordo com o médico Hipócrates, a vida do homem é dividida em 10 períodos de 7 anos. 10 períodos de 7 anos, é assim que Hipócrates divide a vida do ser humano. Quando o homem chega no 8º período de 7 anos, quanto que é 7 vezes 8? 56. Quando o homem chega aos 56 anos, então aí é o 8º período, é o fim do 8º período de 7 anos, ele então está na meia-idade. No 9º período, ele já é o homem idoso. Tem idosos aqui? Tem alguns. O 9º período e o 10º período, aí já é o homem idoso. O apóstolo Paulo talvez esteja pensando nesses homens. Até eu escapei aqui. Porque ainda não tenho 56, estou batendo na trave. Já. Até eu escapei dessa descrição aí, pelo menos se Paulo está pensando como Filo nas designações, nas distinções de Hipócrates. Mas o fato é que, realmente, aqui é a ideia de alguém mais velho. Realmente, aqui é o homem mais velho, mais idoso mesmo. Certamente acima dos 55 anos. Mas, quando nós olhamos para essa expressão, nós não devemos nos enganar. Nós não devemos pensar que o apóstolo Paulo dá essa orientação aqui só para os homens idosos e os outros homens estão livres disso. Claro que não. Ele dá essa orientação aos homens idosos em primeiro lugar, porque a tendência de muitos homens idosos é, com o passar do tempo, acreditar que eles têm certas licenças. Que a vida, o tempo neste mundo, lhes concedeu certos direitos.
que eles podem falar o que quiserem, fazer o que quiserem, reagir como quiserem, viver como quiserem, porque eles têm o direito adquirido por causa da passagem do tempo. Eu sou velho, eu falo o que eu quero, vivo como eu quero, penso como eu quero, ajo como eu quero. Então, certamente, o apóstolo Paulo orienta os pastores e mestres aqui a, ensinando a sã doutrina, a admoestar os homens idosos para que não pensem assim. Pelo contrário, sejam modelos. E se eles devem ser modelos, isso significa que não somente os idosos devem ser assim, mas todos os homens devem ser assim, seguindo o modelo dos idosos. Então, o que nós temos aqui é a postura do homem crente de qualquer idade, que deve ser encarnada especialmente pelos idosos, que devem ser modelo, e não somente a postura, mas a condição deles. Essa condição também deve ser um modelo para os outros homens da igreja, para os jovens e para os demais, para que sejam os mais velhos imitados. Vamos então olhar essas características presentes aqui. As 3 primeiras são referentes à postura do homem crente. E vejam o que aparece aí. São 3 palavrinhas: temperantes, respeitáveis e sensatos. São 3 palavrinhas só. Temperantes, respeitáveis e sensatos. Quem é o homem temperante? É muito simples. O homem temperante, a rigor, é o homem que não se embebeda. Esse é o homem temperante. O homem crente não pode ser amigo da bebida. Esse é o primeiro sentido presente aqui. E os irmãos vão pensar, mas isso é difícil de encontrar um crente amigo da bebida. Vocês acham? Eu acho que já foi difícil. Mas à medida em que a igreja evangélica foi se afastando da sã doutrina, na medida em que a igreja evangélica foi se afastando da doutrina cristã genuína, os costumes foram se corrompendo. Notem bem, é claro, a Bíblia não condena o uso da bebida, mas a Bíblia condena a embriaguez. A Bíblia condena que o homem crente não seja temperante, que ele não seja equilibrado. A Bíblia condena isso. E esse equilíbrio tem se perdido. Os irmãos não acreditam nas histórias que nós pastores ouvimos. Eu fui pregar numa igreja próxima de Campinas e eu soube de um pastor que foi distribuir a ceia e não estava conseguindo, porque ele estava bêbado na ministração da ceia. Ele estava embriagado. E alguns homens ali tentaram dissuadi-lo de ministrar a ceia. E ele, bêbado, teimoso, querendo distribuir a ceia, e no final bateu o pé, conseguiu, bêbado como estava, bater o pé, e distribuiu a ceia, ministrou a ceia bêbado. Eu soube de uma outra igreja, em que os líderes num casamento exageraram no álcool, os líderes da igreja num casamento, e começaram a brincar de trenzinho pelo salão da festa. Que lindo, hein? Lindo. Bêbados, brincando de trenzinho no salão da festa do casamento. Nós olhamos para isso e ficamos perplexos, dizendo, Senhor, o que está acontecendo? O problema básico é a falta do ensino da sã doutrina, porque a sã doutrina não produz pessoas assim. A sã doutrina produz homens temperantes. E essa expressão temperante não significa somente alguém que não se embebeda. Significa alguém que não é dado a nenhum tipo de excesso, que se controla, que tem equilíbrio mental. É a pessoa equilibrada, moderada. Esse é o homem que nasce, que é moldado pela sã doutrina. Esse é o homem crente. Ele não tem explosões de euforia, não tem explosões de fúria, não tem explosões de gula, não tem explosões de bebedice, nada disso. Ele não é dado a excessos.
Ele é um homem moderado, e a sua moderação provém não do seu modo de ser, não da sua educação de berço. A sua moderação provém da sã doutrina que ele aprendeu, é resultado da sã doutrina que ele aprendeu. Há uma outra palavra, o texto fala que sejam respeitáveis. A palavra respeitável, que aparece aqui no texto, significa alguém honorável, digno de reverência, sério, sublime, nobre, alguém que evoca o respeito especial dos outros. Esse é o sentido do termo que aparece aqui, o termo seminós, a palavrinha grega seminós, significa isso, alguém honorável, digno de reverência, sério, sublime, nobre, alguém que evoca o respeito especial dos outros. Em 1 Timóteo 3,8, essa é uma exigência do diácono. O diácono tem que ser respeitável. O homem de Deus, ele tem que ser como Jó. Jó, quando andava pela rua e ele se aproximava dos jovens, os jovens se calavam. Ele inspirava um respeito especial nas pessoas. Ele era respeitável, seminós. E o homem de Deus tem que ser assim. Ele tem que inspirar essa honra, essa seriedade. Essa deve ser a postura do homem de Deus. E por que temos que dizer isso? Porque a ausência do ensino da sã doutrina tem criado outro tipo de homens dentro das igrejas. Um tipo de homem que tem surgido dentro da igreja é o bufão, é o palhaço. As igrejas estão cheias de bufões, de palhaços. Nos seus púlpitos até. Pessoas que se vestem como palhaços, que falam como palhaços, que pregam como palhaços, que se comportam como palhaços, são palhaços. E o alvo deles é serem palhaços. Eles não inspiram seriedade e respeito. Notem bem, é claro que o homem de Deus ele tem que ter bom humor. É claro que o homem de Deus brinca. É claro que o homem de Deus sorri. Faz ali suas piadas. A vida é assim. Nós encontramos, a vida saudável é assim. Nós encontramos até na Bíblia o bom humor dos escritores bíblicos e dos personagens bíblicos. Nós encontramos bom humor nos autores e nos personagens. Nós vemos tudo isso. Mas o homem de Deus, o homem crente, o homem que foi forjado pela sã doutrina, que foi moldado pela sã doutrina, ele não tem a palhaçada como a sua marca principal. Ele não é o bufão da igreja. Ele não é o bobo da corte da igreja. Ele não é o palhação da igreja. Ele não age assim. Ainda que ele tenha bom humor e seja amigo de todos, ele inspira um respeito especial nas pessoas. Há um outro tipo de homem que tem surgido hoje em dia, que é o homem, como que eu posso descrevê-lo? São homens dados a gracejos com mulheres. São homens pegajosos. Idosos até. Homens pegajosos. Cheios de gracejos com mulheres. Cheios de beijocas. Cheios de beijocas. Gostam de dar beijocas. Com gracejos, com gracinhas. Se dando a esse tipo de comportamento ridículo. E nós encontramos isso nas igrejas. A falta de sensibilidade para com o modo como um homem deve tratar uma moça. A falta de sensibilidade em relação ao modo como um homem deve se relacionar com uma jovem, com uma senhora, com uma mulher. E nós não encontramos essa sensibilidade em muitos homens. Parece que eles são marcados ali por uma ausência de bom senso, mesclada por algum grau de malícia. E se dão a brincadeiras, a certas jocosidades bobas, a certos costumes feios. Porque não sabem, não têm bom senso para se relacionar de modo nobre com uma moça, com uma senhora, com uma mulher. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos, esse não é o homem respeitável.
ele não inspira respeito. As mulheres o olham com desconfiança, com certo cuidado, ele não é de confiança. Ele não inspira o respeito nelas. Ele não é um homem respeitável. Ele não evoca a ideia de alguém honorável, digno de reverência, sério, sublime, nobre. Ele não evoca essas ideias. Ele não gera essas ideias. Há também nas igrejas o espertalhão. Aquele que quer levar vantagem nas coisas, nos negócios. Aquele que é liso, que quer sempre se dar bem. Aquele cuja palavra tem dois sentidos. Ele fala uma coisa, quer dizer outra. Ele engana as pessoas. Ele tenta levar vantagem em qualquer coisa. Esse não é o homem respeitável. Não é o homem que gera confiança no coração dos irmãos. Não é o homem sério que as pessoas olham e dizem: esse homem merece o meu respeito, a minha honra, esse é um homem nobre. Não, ele não é assim. Ele é o espertalhão da igreja. Pessoas desse tipo não são pessoas que foram forjadas, moldadas pela sã doutrina. Não são homens respeitáveis. O homem respeitável, ele é alguém que foi produzido por uma reflexão séria sobre a palavra de Deus. Ele não adota essas posturas. Ele é uma coluna de honra e de seriedade. Ele é um homem nobre. Ele inspira seriedade e respeito e honra nas pessoas que estão ao seu redor. E há uma terceira palavra. A terceira palavra é a palavrinha que eu mais gosto dessa lista. Eles são temperantes. Os homens de Deus são respeitáveis e os homens de Deus são sensatos. O que é o homem sensato? A palavra que aparece aqui é a palavra sófron. O que significa, o que é alguém que é sófron? O homem que é descrito dessa forma é o homem prudente. Ele usa a mente, ele pensa. E mais, na literatura grega clássica, essa expressão sófron, ela aparece muitas vezes conectada com uma outra palavra, que é a palavra cosmios. Cosmios significa decoro, alguém marcado por decoro. O homem de Deus é o homem que pensa, que usa a mente, e usando a mente, ele age de maneira decorosa. Esse é o homem de Deus. Ele usa a sua mente, ele reflete antes de fazer algo, e ele tem uma vida marcada pelo decoro. E isso inspira a admiração dos outros. As pessoas admiram esse homem, admiram o decoro desse homem, admiram a postura desse homem. Ele age assim, e as pessoas veem esse homem e dizem: esse homem tem sensatez. Vejam como ele tem uma postura decorosa. Vejam como ele se comporta. Esse homem merece o nosso respeito. Esse homem foi formado no seu caráter e na sua postura pelo conhecimento da sã doutrina. Irmãos, isso tem faltado muito hoje em dia nas igrejas. Eu, há pouco tempo atrás, fui pregar numa igreja. Houve uma confusão entre os organizadores do evento e os líderes denominacionais. E os organizadores do evento me convidaram para pregar, mas os líderes denominacionais eram contra a minha presença. E eu fui, não sabia. E eu fui, aí quando eu cheguei no local não deixaram eu pregar. Deram um jeito de não permitir que eu pregasse. Foi um bom passeio, passeei. Conheci alguns lugares, mas não foi permitido que eu falasse. Deram ali as suas explicações, criaram alguns subterfúgios e não permitiram que eu pregasse, porque eu sou um grande crítico da teologia daquela igreja. Mas enfim, eu fiquei ali. Permitiram que eu entrasse, pelo menos. E eu entrei, sentei lá, assisti o culto. E era um evento de homens. Um evento de masculino.
muitos homens ali, lotando a igreja. Irmãos, eu não sei descrever o que eu vi. Eu não tenho palavras para descrever o que eu vi. Talvez uma selva descreva bem o que eu vi lá. Algo vergonhoso. Algo vergonhoso. Algo vergonhoso, ridículo, lamentável. Homens durante o louvor se comportando como chimpanzés na selva. Era assim que faziam. Gritavam como loucos, berrando, gritos, e fazendo coisas de doidos alucinados, comportamentos de doidos alucinados. Um deles me chamou mais atenção, um senhor idoso, ele levantou as duas mãos para o alto e ficava enrolando um novelo invisível. E enquanto ele levantava a mão e rodava esse novelo invisível, ele fazia com a boca era assim. Um outro, com a pança enorme, saiu correndo pelo corredor, balançando a pança enorme. Falta de decoro, prudência, sensatez, falta de equilíbrio, falta de tudo. E berrando ali no meio, gritando ali no meio, dançando ali no meio. Se eu fosse visto sozinho fazendo aquilo na minha casa, pela minha esposa e pelas minhas filhas, eu ficaria com vergonha. Se eu fosse pego em flagrante no meu quarto, trancado, fazendo aquilo, qualquer coisa daquela, pela minha esposa e pelas minhas filhas, eu morreria de vergonha. Eles fazendo aquilo em público, diante de todos, como animais ensandecidos, como crianças loucas, berrando, pulando, gritando, gesticulando e bababá e coisas tolas desse tipo. É isso o que a falta da sã doutrina produz. Homens que perderam o senso de ridículo, de decoro, de prudência, de equilíbrio, de vergonha. Perderam tudo isso. A vontade que eu tive num dado momento era de chorar, quando eu olhava aquelas coisas. Vontade de chorar. No final agradeci a Deus porque eu não preguei lá. Eu não sei o que eu faria se eu pregasse. Eu acho que seria expulso no meio do sermão. Muito triste ver aquilo tudo. Mas é o que a falsa doutrina tem produzido nas igrejas. Ela não tem produzido pessoas temperantes, respeitáveis e sensatas. A falsa doutrina tem produzido o avesso disso. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos, não deve ser assim. Uma igreja séria, uma igreja de verdade, o ministro dessa igreja, os mestres dessa igreja, devem dizer o que convém à sã doutrina, a doutrina saudável, verdadeira, as sãs palavras do nosso Senhor. Essas sãs palavras vão criar um tipo de pessoa. Essas sãs palavras vão transformar o coração dos jovens. Essas sãs palavras vão começar a moldar o modo de viver das pessoas, das crianças, dos meninos, das meninas, dos adolescentes, dos jovenzinhos, das senhoras, dos senhores, dos velhos, das idosas. Essas sãs palavras terão um poder especial. E as pessoas que surgirão disso, as pessoas que surgirão a partir desse reto ensino, serão pessoas temperantes, respeitáveis e sensatas. Essa será a postura delas. Elas serão assim.
no seu dia a dia, na igreja, nos cultos, em casa, no trabalho, nas suas amizades, elas serão pessoas assim, fruto dessa sã doutrina. E mais, além de terem essa postura, elas também terão uma condição. E os irmãos veem o restante do versículo mostrando essa condição. Serão sadios na fé, no amor e na constância. O que significa isso? Sadios na fé, serão sadios na doutrina, não abraçarão doutrinas falsas. Conhecendo a doutrina verdadeira, não abraçarão doutrinas falsas. Serão sadios no amor. O que significa isso? Ser sadios no amor, não terão um amor fraco, não terão um amor doente. O homem de Deus não tem um amor doente. O amor do homem de Deus é um amor forte, saudável. Por quê? Porque para amar é preciso ter força. Porque o amor envolve sacrifícios. E para realizar sacrifícios é necessário força e coragem. O amor não é um atributo feminino. O amor não é um atributo afeminado. Não, o homem, o amor é o atributo de um machão. O machão de verdade é o homem que tem amor. Porque para amar é necessário força. Para amar é necessário coragem. Porque o amor se sacrifica, se dá. E o homem de Deus, moldado pela sã doutrina, ele é saudável no amor. Ele é um homem de verdade. Ele é maduro no amor. Ele se sacrifica. Ele se dá. E o texto diz que ele é sadio também na constância. Isso significa que ele se apega a algo e não abandona. Nós teremos aqui hoje a investidura de 7 líderes. O que se espera, um dos traços principais dos líderes cristãos que nós esperamos, é que eles tenham, além de uma fé saudável, um apego real à doutrina saudável, além de um amor verdadeiro, corajoso, forte e sacrificial, que eles também tenham constância. Porque no exercício da sua liderança, problemas virão. E se eles não forem homens que tenham essa qualidade, também traduzida como fortaleza, se não forem homens apegados àquilo que é a sua responsabilidade, o seu trabalho, eles vão abandonar isso com muita facilidade. E líderes que abandonam o seu cargo com muita facilidade porque foram desagradados, não servem para a liderança da igreja. Porque são líderes que mostram interesse em si mesmos e não no povo. O homem que quando o navio começa a afundar, ele é o primeiro a pular fora, ele não pode ser o capitão do navio. Porque ele está pensando só em si e não no navio e nas pessoas que estão naquele navio. Por isso que se espera de um líder como os homens que serão investidos hoje, é que tenham fortaleza, firmeza. Eu me lembro de no passado, quando era um pastor jovem ainda, eu me lembro de um líder que durante uma crise na nossa liderança, não aqui na igreja, mas numa outra igreja, ele se aproximou de mim depois dessa crise e disse: pastor, eu quero pedir demissão do meu cargo. E eu disse a ele: mas por quê? Porque essa crise me deixou muito bravo, muito triste, eu não aceito o que aconteceu, eu quero pedir demissão, estou colocando o meu cargo à disposição. Falei: ok, sem problemas. Passou uma semana, ele se arrependeu, me procurou, me pediu perdão. Disse: pastor, me perdoe, eu agi sem pensar. Eu disse: não tem problema, você está perdoado. Ele disse: é só isso? Só isso. Você está perdoado. Mas e o meu cargo? O seu cargo você perdeu. Mas por quê? Porque eu não posso ter você como um líder aqui. Você deu provas de que eu não posso confiar em você. Você deu provas de que na hora da dificuldade você pula do barco. E isso gera insegurança em mim e na igreja. Você tem o meu perdão. O cargo você não tem mais. O homem de Deus tem que ser perseverante. Tem que mostrar fortaleza. Tem que mostrar firmeza no seu trabalho. Apego, agarrar-se e não soltar, mesmo em face da dificuldade. Ele persevera, tem paciência e força. Esse é o homem de Deus. Esse versículo 2 é um versículo curtinho. Tem poucas palavrinhas, mas essas poucas palavrinhas apresentam a postura
e a condição desse homem. Nós hoje vamos investir 7 homens na condição de líderes. Os irmãos devem grifar esse versículo em sua Bíblia e orar por esses homens, para que esses homens que exercerão a liderança na nossa igreja a partir de hoje, eles demonstrem ser a verdadeira encarnação desse versículo que nós estudamos, que nós acabamos de compreender, que nós acabamos de estudar. Que os 7 homens que serão investidos hoje nas funções diaconal e na função de evangelista, que esses homens sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. Que essa seja a postura desses homens, como resultado da sã doutrina que têm aprendido. Que eles sejam sadios na fé, no amor e na constância. Que essa seja a condição desses homens, como resultado da sã doutrina que têm aprendido. E que a nossa igreja veja nesses homens modelos. E os demais homens da nossa igreja, jovens da nossa igreja, possam imitar esse modelo, esses modelos todos, para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, a sua palavra não é apenas um aglomerado de conceitos. A sã doutrina é transformadora. A sã doutrina é rica e poderosa. E ela molda a vida das pessoas. E nós aprendemos nesses 2 versículos que a doutrina verdadeira produz um certo tipo de homem. E, ó Deus, como as igrejas estão carentes de homens assim, porque a sã doutrina foi abandonada. E tendo sido abandonada a sã doutrina, os homens desse tipo começaram a desaparecer, dando lugar a todo tipo de gente, desde bufões aos mais terríveis patifes que temos visto, até liderando igrejas por aí afora. Ó Deus, tem misericórdia de nós, o seu povo pequeno, simples, reduzido, que caminha por este mundo solitário. Tem misericórdia de nós, para que não nos deixemos levar por esses ventos mentirosos, que não somente propagam perversidades e erros, mas que também destroem o perfil das pessoas, que também destroem o caráter das pessoas, a postura das pessoas, a saúde das pessoas. Ó Deus, ajuda, para que ensinando a sua palavra, com dedicação, com pureza e com zelo, que a nossa igreja produza esse tipo de homem que vimos aqui descrito nesse texto. E esses homens, ó Deus, sendo modelos para as outras gerações, possam perpetuar aquele modelo de crente que o mundo tem deixado de ver hoje em dia. Nós pedimos essas bênçãos. Pedimos por esses homens que hoje serão investidos nessas funções que mencionamos. Que eles encarnem esse ideal descrito nesse versículo. E assim a sua glória seja promovida e a sua igreja enriquecida. Em nome de Jesus pedimos essas coisas. Amém. Pastor Thomas, vem à frente, por favor. Nós temos agora o tempo de investidura, irmãos. E eu quero chamar aqui à frente então o pastor Thomas, que já veio, e os diáconos. O Gilberto e o Adir, eu não sei se ele chegou. O Adir chegou? Não chegou. O Adir ficou preso no trânsito, então só o Gilberto está. O Adir ficou preso no trânsito e ele não pôde vir. Ele estava no interior. Nós temos 2 diáconos, como eu mencionei, o Gilberto e o Adir. O Gilberto está aqui, o Adir estava no interior e ele correu para chegar aqui, mas por causa da chuva, isso atrapalhou a vinda de muitas pessoas. Várias pessoas me escreveram dizendo: pastor, eu estou preso aqui na chuva, não estou conseguindo sair para ir para a igreja hoje. Então, por isso, algumas pessoas não vieram hoje.
e o Adir é uma delas. Ele está triste, até escreveu, lamentando, mas não está conseguindo chegar. Está preso numa rodovia, qual que é a rodovia? Acho que na Castelo Branco, que ele está preso lá, não consegue sair, trânsito, chuva, e não consegue chegar. Mas os irmãos que vão impor as mãos estão aqui, o pastor Thomas, eu e o diácono Gilberto, nós vamos proceder à cerimônia de imposição de mãos. Deixa eu explicar para os irmãos como foi esse processo que nos trouxe até aqui. Aqui na nossa igreja, nós temos por hábito, isso não é uma norma estatutária e também não é uma norma de nenhum regulamento interno. É um costume que nós temos já de muitos anos aqui. E o costume é o seguinte, é um costume que virou norma. O costume é o seguinte, eu, o pastor da igreja, o pastor principal da igreja, eu não invisto ninguém na função de liderança. Eu não tenho essa autoridade, porque nós entendemos que o método de governo da igreja é congregacional. É somente a igreja que tem o poder de investir alguém numa função de liderança. Então, por isso eu não faço isso, eu não nomeio líderes. Eu não nomeio ninguém à liderança espiritual e nem mesmo à liderança estatutária da igreja. Mas qual é o nosso costume? Eu sou a única pessoa que indica os que têm o perfil bíblico para exercer liderança. E os irmãos, então, avaliam a minha indicação e os irmãos aprovam ou não a minha indicação. É assim que funciona aqui na nossa igreja já há mais ou menos 20 anos. Nós agimos assim, o pastor indica, o pastor presidente indica, a igreja observa a indicação e a igreja então diz sim ou não para a indicação do pastor. Eu indiquei para o cargo de diáconos, o cargo de diácono, eu indiquei 6 nomes. E indiquei um nome para o cargo de evangelista e indiquei 2 nomes para o cargo de pastor. O que aconteceu então? Então a nossa igreja se reuniu para orar por essas indicações. Tomaram ciência dessas indicações e passaram 1 mês orando a Deus, pedindo que o Espírito Santo orientasse, se era da vontade de Deus, que essas pessoas todas, esses 6 diáconos, possíveis diáconos, evangelista e 2 pastores, fossem investidos nessa função. E oraram durante 1 mês. Passado esse 1 mês, nós nos reunimos. E então a igreja tomou a sua decisão por meio do voto secreto. Todos os irmãos, 124 irmãos participaram da votação. Depois aumentou esse número um pouquinho, porque alguns votaram à distância. E nós então tivemos aí uma manifestação expressiva dos membros da igreja. Nós temos 165 membros, cerca de 130 votaram, ou mais de 130 votaram, e a igreja decidiu que todos os nomes, a maioria dos irmãos decidiu que todos os nomes que eu tinha indicado deveriam ocupar os cargos apontados. Então, em face da decisão da igreja, da aprovação da igreja, mediante o voto, esses irmãos então serão investidos nessa função hoje, por meio da cerimônia de imposição de mãos, que é uma cerimônia bíblica, e o pastor Thomas agora vai explicar o significado dessa cerimônia. E tendo explicado o significado dessa cerimônia, o pastor Thomas vai também chamar à frente os candidatos ao diaconato e o candidato ao evangelismo. Pastor Thomas. Boa noite. Vou explicar de maneira bastante simples e prática o que que nós vamos fazer agora. A Bíblia diz em Atos 6,6 que os primeiros diáconos foram escolhidos pela igreja, foram trazidos aos apóstolos e eles, com imposição de mãos, os nomearam, eles passaram a exercer sua função. É o que nós vamos fazer aqui hoje com também 6 diáconos e um evangelista. A pergunta é, o que acontece quando a gente impõe as mãos? Será que sai algum poder da mão?
Não sai nenhum poder da mão. Então, para que fazer isso? Essa é uma cerimônia onde há um reconhecimento, em primeiro lugar, da qualificação, da capacitação daqueles homens para determinada função, e uma nomeação para exercerem o que vão exercer. Na verdade, a gente tem processos semelhantes em outros meios. Tenho certeza que os irmãos já assistiram filmes em que um rei ou uma rainha, para nomear um nobre, pega uma espada, vai lá, coloca em cima do ombro, depois do outro. Não é a espada do Darth Vader, que tem energia. Não, é só uma espada comum, mas aquilo significa que aquela pessoa é reconhecida como um nobre e tem agora um título que a acompanha. Eu me lembro na minha formatura, em 1996, no século passado ainda, no curso de odontologia, eu peguei o diploma da mão de um professor e cheguei diante do diretor e curvei a cabeça diante dele. Ele pegou um espanadorzinho bonito, não sei o nome daquilo, colocou sobre a minha cabeça. No outro dia eu comecei a ficar careca. Não, brincadeira. Naquele momento, aquilo queria dizer, partindo do diretor da minha faculdade, é que ele estava dizendo, reconhecendo que eu cumpri todas as exigências da faculdade. Eu passei por todo o processo de educação e fui aprovado em todo o processo. E que agora ele não só reconhecia a minha capacidade para ser um cirurgião dentista, mas ele me nomeava um cirurgião dentista. Então é o que vai acontecer hoje aqui. Nós vamos impor as mãos sobre esses homens, enquanto oramos por eles, dizendo, nós reconhecemos que as qualidades bíblicas que o pastor Marcos falou, e que a Bíblia tanto enaltece, principalmente nos cargos de liderança da igreja, estão presentes nesses homens. Eles passaram por um processo aí de conhecimento, de treinamento, de avaliação, foram aprovados e agora então serão nomeados, serão investidos nesse cargo. É isso que nós vamos fazer ao impor as mãos. E mesmo sem ter algum poder especial nisso, a igreja então vai passar a considerá-los pessoas respeitáveis segundo essas características e nomeadas devidamente dentro desses cargos, dessas funções. Eles serão seus líderes. Eu vou chamar eles aqui, eu vou chamar pelos nomes, eles venham aqui à frente. Primeiro os diáconos, Carlos Guandaline Neto, pode vir aqui, Carlos. Douglas Prado Arcelino Caetano, cadê o Douglas? Está aqui, pode vir à frente. Fúvio Alexandre Souza Pereira Ribeiro Pascoal. Tem que vir pelo menos umas 2 pessoas para tanto nome. Pode vir aqui, Fúvio. Luciano Serra. Cadê o Luciano? Está ali o Luciano. Paulo Henrique de Lima Souza. Vem aqui, Paulo. E Rodrigo Biasotto Barbosa. Ali o Rodrigo também. Junto com eles eu vou chamar nosso irmão que vai ser investido também na função de evangelista, que é o nosso irmão Júlio Souza. Vem até aqui. Aqui, eu vou ficar aqui no meio porque eu sou o mais bonito de todos eles. Eu vou pedir que 2 diáconos já comecem a treinar, nós vamos colocar de lado ali o púlpito. Olha lá, estão plenamente aprovados. Deixa eu no chão, né? Muito bem. Eu vou pedir que os irmãos, os nossos 7 irmãos, se ajoelhem aqui à frente. Não é ninguém vai apanhar, não. De frente para a igreja, os irmãos podem se ajoelhar. Vou pedir para o pastor Marcos ficar desse lado de cá, Gilberto ficar aqui mesmo, eu vou ficar ao meio. E nós vamos orar, pedindo que Deus abençoe esses homens, os capacite nessa função e os invista nessa função, a qual eles, pela graça do Senhor, possam cumprir de maneira honrada, de maneira digna, com amor
profundo no coração pelo Senhor, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, e que com isso possam honrar o nosso Salvador. Senhor Deus, muito obrigado por esses homens que estão aqui à frente. Como são poucos homens assim hoje nas igrejas, hoje no meio do teu povo, principalmente no meio do mundo. Senhor, nós que agora oramos ao Senhor, investindo 6 desses homens na função do diaconato e um como evangelista dessa igreja, nós clamamos ao Senhor que seja misericordioso para com eles e para conosco. Que o Senhor os invista santamente nessas funções. Aqueles que agora se tornam diáconos, que façam isso servindo ao Senhor e aos irmãos, com honra, com dedicação, com testemunho. E o irmão que vai ser instrumento da pregação da sua palavra como evangelista, que o Senhor lhe dê dedicação e mais ousadia e amor pelas almas perdidas, para que pregue a tua verdade, não só em nome dessa igreja, mas em nome do nosso Salvador, que é o alvo, que é o centro do evangelho que nós pregamos. Senhor, nós clamamos por eles e pedimos que o Senhor os invista na função diaconal e de evangelista, para a sua honra e glória. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se levantar. Irmãos, nós temos um costume em nossa igreja, que faz muito tempo que nós não praticamos. Isso foi feito várias vezes no passado, mas nós vivenciamos um hiato bastante grande sem nenhuma investidura, e agora estamos reavivando esse costume. Nós temos o costume de dar aos diáconos uma plaqueta de metal, com o nome da igreja, o nome do diácono e também a função. O Gilberto, que é um dos diáconos mais antigos, vem aqui Gilberto, está usando a plaqueta. A nossa plaqueta agora mudou um pouquinho, essa é de ouro, mas a igreja não tem mais tanto dinheiro, então agora não é mais dourada a nossa plaqueta. Mas o Gilberto daqui a pouquinho ele vai falar, mas nós temos, ele trouxe a plaquetinha dele porque eu pedi, é uma outra geração de diáconos, né? O Gilberto é diácono há quantos anos já aqui? Desde 2002 que ele é diácono aqui, é um dos diáconos, dentre os dois, o Adir é um pouco, acho que mais antigo, né, do que você, o Adir é mais antigo. Mas daqui a pouquinho o Gilberto vai falar, dando as boas-vindas aos novos diáconos. Mas eu vou distribuir as plaquinhas, obrigado Gilberto, por servir de modelo aí para a plaquinha. Vou distribuir as plaquinhas agora, Sofia, me ajude aí. Não, você me dá uma só. A minha secretária. A primeira plaquinha, muito bonitinha a plaquinha, vai para o diácono Rodrigo Barbosa. E na medida que eu chamar o diácono, Rodrigo vem aqui, na medida que eu chamar o diácono, você pode colocar, o diácono pode colocar a plaquinha no peito e cada um vai pronunciar o seu compromisso. Eu pedi para que cada um deles escrevesse um breve compromisso para pronunciar diante da igreja. Então, irmão Rodrigo Barbosa, eu estou passando para você essa plaqueta. Você pode colocar aí na sua lapela, eu não vou tentar fazer isso, porque senão eu vou perfurar você, com certeza. Cuidado para não cair, não perder. Fura em qualquer lugar aí que dá. E nós vamos ouvir o compromisso do diácono Rodrigo Barbosa. Vamos ouvir. Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom, eu vou fazer um breve relato só para... Eu não cheguei aqui do nada, né? Eu me converti no ano que o Gilberto se tornou diácono. Então, são 17 anos de caminhada aí, né?
Vamos lá. Minha vida cristã começou aos 19 anos. Na minha conversão, recebi um grande livramento de Deus, então pensei, né? O que farei para Deus em troca do favor que Ele me fez? Eu percebi que nada que eu fizesse seria capaz de pagar esse favor dele. Tudo que Ele fez, a salvação e tudo mais, era impossível. Fiz o compromisso com Ele, que sempre estaria na igreja. Então isso foi logo no princípio. Pelo resto da minha vida, servindo e trabalhando no que fosse necessário. Essas foram algumas das minhas primeiras impressões na vida cristã. O Senhor colocou em mim um grande desejo de trabalhar em sua obra. Muitas coisas eu fiz em favor do reino durante todos esses anos. Por outro lado, Deus não cessou em me favorecer. Colocou em meu caminho grandes mestres. 2 deles são meus pastores hoje. Também colocou irmãos, alguns que andamos juntos há muito tempo e muitos aqui na IBR. Deus me deu também a Nata como esposa, me tornou o pai do Lucas, e então me tornou o pai de novo, agora do Vinícius. Concluindo, olhando para tudo que Deus me fez, eu me lembro de Caleb, né? Que a história de Caleb, ele recebeu uma promessa por ter sido positivo em relação à terra prometida, e depois de 45 anos ele recebe a promessa dele. Ele cita que ele só estava ali porque Deus o preservou. Eu também só estou aqui porque Deus me preservou até aqui. E sendo assim, né, meu compromisso com a igreja é o seguinte, né, eu, como Caleb, né, me comprometo a ser forte e constante no serviço do reino e um escravo da vontade do Mestre. Amém, irmãos? Isso. Obrigado. Diácono Rodrigo. O segundo diácono é o diácono Fúvio Pascoal. Fúvio. Queira, por favor, colocar a plaqueta e pronunciar o seu compromisso. Ficou bonito, hein? Ela tem... Viu? Boa noite, irmãos. Eu, Fúvio Alexandre Souza Pereira Ribeiro Pascoal, me comprometo diante de Deus e de sua igreja aqui reunida, conforme os padrões impostos pelo Senhor em sua santa palavra, zelar pelo diaconato com toda a seriedade. Assim sendo, prometo me empenhar na manutenção e crescimento dos requisitos pessoais exigidos dos diáconos que se encontram em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 13. Sendo assim um homem respeitável, de uma só palavra, não dado a muito vinho, nem dominado pela ganância, conservando o mistério da fé com uma consciência limpa. Do mesmo modo, ser um homem irrepreensível, marido de uma só mulher, que governa bem os filhos e a própria casa. Lembrando que, ao me aproximar de tal padrão, a honra e a glória devem ser dadas somente a Deus, de quem tudo provém. Próximo diácono, o irmão Douglas Caetano. Douglas, queira colocar a plaqueta e pronunciar o seu compromisso. Boa noite, irmãos. Por meio deste momento,
desejo selar os seguintes compromissos diante de Deus e desta igreja aqui reunida. Em primeiro lugar, ter sempre a Bíblia Sagrada como a infalível e inerrante palavra inspirada de Deus. Assim como Jesus afirmou e foi registrado em Mateus 5,18, que diz, aspas, porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Fecha as aspas. Me comprometo também em ser fiel à igreja e aos demais líderes que aqui fazem parte. Me comprometo a atuar na manutenção da decência e ordem na igreja. E, por fim, me comprometo a exercer fielmente o ofício de diaconato, tendo sempre em elevada honra, conforme ordena a palavra de Deus, em 1 Timóteo, versículos 8 a 13. Refletindo diariamente em ações práticas de serviço a Deus, que, por consequência, beneficiarão os irmãos em Cristo na Igreja Batista Redenção. Por fim, agradeço a Deus e à Igreja pela oportunidade de poder servir numa igreja bíblica que prioriza a pregação do Evangelho e onde nós fomos recebidos amorosamente. Aqui eu casei e aqui eu pretendo criar os meus filhos. Então eu louvo a Deus por essa igreja. Amém. Próximo diácono a receber a plaqueta é o diácono Paulo Henrique. Paulo, coloque a plaqueta e pode pronunciar o seu compromisso. Boa noite, irmãos. Eu, Paulo Henrique de Lima Souza, quero nesse momento reafirmar meu compromisso, colocando-me à disposição de Deus para servir como diácono nessa igreja. Tenho ciência de que essa é uma função sacrossanta e, investido nela, tenho que ser fiel a Deus, servindo a igreja, zelando para manter a ordem e sua pureza, bem como sempre estar de prontidão para colaborar com os pastores em tudo que precisarem, sendo para eles um auxiliador nesse ministério. Por fim, eu agradeço a Deus e também à igreja confiar esse trabalho a mim e aos outros irmãos. Próximo diácono é o irmão Carlos Guandalini. Carlos, por favor, coloque a plaqueta e logo em seguida pode ler o seu compromisso. Boa noite, irmãos. Bom, hoje eu assumo formalmente um compromisso com a igreja, um compromisso que eu já tenho firmado em meu íntimo há algum tempo, o de servir aqueles que amam e servem ao meu Senhor Jesus. O compromisso de tentar ser um servo útil e fiel, apesar das minhas limitações próprias da minha natureza, das quais eu acredito que sou bem ciente. De empregar o meu esforço e as minhas aptidões em prol do reino de Deus. O compromisso de tentar ser sempre parte das soluções para o bem da igreja e nunca parte do problema. Ou como eu ouvi do meu pastor há algum tempo, de ser um crente que trabalha para a igreja, ao invés de ser um crente que dá trabalho para a igreja. É o que eu posso oferecer àquele que um dia se deu por mim para que eu pudesse ser lavado, transformado e perdoado. Minhas mãos estão vazias diante de Deus, mas ao menos elas podem trabalhar. Me movem nesse compromisso as palavras do Senhor Jesus quando Ele diz: e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Assim, porque meus irmãos da Igreja Batista Redenção são discípulos de Jesus, eu quero ser-lhes útil. Com uma palavra de encorajamento, de alerta, com uma amizade sincera e presente, um copo d'água que seja, assim como tem sido da parte dos irmãos para comigo também, desde que eu cheguei aqui, há quase 12 anos.
Os irmãos que hoje assumem comigo essa função sagrada e bíblica, que é o diaconato, foram unânimes em manifestar uma sensação de inadequação, de pequenez, diante de tamanha responsabilidade. Sabemos que a tarefa é muito maior que nós. Diante dela, nós trememos. O que me conforta e encoraja, porém, é saber que o mesmo Espírito que um dia nos trouxe da escuridão, da ignorância e do pecado para a luz, que nos carregou pelos braços e nos fez parte do corpo de Cristo, é também o mesmo Espírito que há de nos capacitar, de fortalecer e nos guiar pelos dias que estão adiante de nós na função diaconal. E que o Espírito Santo nos conduza, para que possamos desempenhar bem a tarefa de amparar nossos irmãos temerosos e cansados, a tarefa de servir de suporte para a nossa liderança pastoral, para que preguem de forma ousada e vigorosa a santa palavra de Deus, a tarefa de auxiliar no cuidado da igreja, para que ela continue a ser pura e santa, para que sustente firmemente a verdade bíblica porta dentro, e para que honre publicamente o nome do Senhor Jesus porta fora até que Ele volte. Esse é meu compromisso e também minha oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Próximo diácono é o irmão Luciano Serra. Irmão Luciano, queira colocar a plaqueta e pronunciar o seu compromisso. Boa noite, igreja. Eu, Luciano Serra, diante da Igreja do Senhor, comprada pelo seu sacrifício, eu afirmo aqui, diante do povo escolhido, que honrarei o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em tudo o que fizer. Serei um suporte para os pastores quanto à necessidade da Igreja, no que precisar, e buscarei em todo o tempo no Senhor direção e sabedoria para ser bênção na vida dos irmãos e fiel ao Evangelho. Junto com a liderança da igreja, prezarei pela santidade e pureza do corpo de Cristo, com a ajuda de nosso Deus. Amém. E por último, nós temos também o Júlio. O Júlio não é diácono da igreja, então ele não vai ganhar a plaquinha, a plaqueta de metal. O diácono ele recebe a plaqueta de metal porque ele, às vezes, ele pode tomar tiros, né? Então a plaquinha protege um pouquinho, né? É um cargo bastante perigoso, o cargo de diácono, né? Então a gente dá a plaquinha de metal bem reforçado para isso também. Mas o Júlio ele vai receber uma credencial muito bonita, é uma credencial da nossa igreja, essa carteirinha. Essa carteirinha diz Igreja Batista Redenção, Júlio Souza, evangelista, e tem os dados todos aqui em português e inglês. Então, se ele quiser viajar com a carteirinha, pode também, aceite em qualquer lugar do mundo. Só não é bom entrar em país islâmico com isso aqui, que aí vai precisar de muitas plaquetas de metal, né? Mas ele recebe aqui o número de evangelista 032019, ele é o terceiro evangelista formalmente constituído em nossa igreja, e tem aqui os outros dados dele também, e a nossa súplica a Deus é que com essa credencial isso facilite o acesso do Júlio, especialmente a alguns lugares que são fechados, em que a exigência, muitas vezes, de uma credencial para ministração de serviço religioso. Então, tendo uma credencial como essa, o Júlio tem acesso mais fácil a hospitais, especialmente outros lugares, para a prestação de serviço religioso. E junto com essa carteirinha, com essa credencial, o Júlio pode vir aqui, junto com essa credencial, o Júlio também vai receber um livro, este livro, Evangelismo, de John MacArthur. Neste livro tem aqui as assinaturas minha, do pastor Thomas, do Gilberto, o Adir vai assinar depois que ele chegar.
Nós escrevemos Deus o abençoe Júlio nessa nova etapa de sua vida e ministério, auxiliando sempre no trabalho de expansão da fé. Atos 20, 24, 28 de abril de 2019, Igreja Batista Redenção. Então eu passo às mãos do Júlio a credencial e o livro, e queremos ouvir o compromisso também do irmão Júlio como evangelista agora. Boa noite, irmãos. Vou ler o meu relato rapidamente para os irmãos. Primeiramente, quero expressar minha enorme gratidão a Deus, que é o autor da vida, e a quem efetua toda a obra conforme a sua vontade. Minha família, Ruth, minha esposa, Yasmin e Letícia, onde eu tenho encontrado o apoio incondicional, e a esta amada igreja, e as orações recebidas que tanto me fortalecem. Gostaria de citar 2 exemplos na Bíblia que me fortalecem nessa caminhada. O primeiro exemplo é do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, dos versículos 14 a 16. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E o segundo exemplo que me motiva tanto é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 7, Jesus, o nosso servo, o servo, aquele que era Deus e veio nos servir. E diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Bem, irmãos, mediante a esses exemplos, venho perante a Deus e a igreja reafirmar o meu compromisso de pregar o Evangelho conforme a sã doutrina, com toda a dedicação e esforço do qual já me esmero em fazer. Tudo faço pela graça e misericórdia de Deus, para que Ele seja glorificado em tudo. Amém. O diácono Gilberto tem uma palavrinha a dar aos irmãos que estão chegando. Boa noite, irmãos. Irmãos, caros irmãos, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos nos mostra, no capítulo 6, a instituição dos diáconos. E na sua carta, em 1 Timóteo 3, as qualificações dos bispos e dos diáconos. E quero destacar aos irmãos o versículo 13, que diz assim: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita integridade na fé em Cristo Jesus. Diácono, digno homem de palavra, apegado ao ministério da fé com a consciência limpa, íntegro e de caráter exemplar, amável, cheio do espírito e de sabedoria, cuidando bem da sua própria casa, para assim também cuidar da igreja de Deus, ocupando um lugar de grande responsabilidade, sem que o orgulho prevaleça, nascido para o ministério, sendo fiel ao trabalho que lhe foi confiado. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Queridos irmãos, em nome da liderança dessa igreja, eu vos dou as boas-vindas ao diaconato. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim